Enquanto os irmãos receberam casas, dinheiro e conforto, ela recebeu só o que ninguém quis: uma terra esquecida, uma cabana em ruínas e uma égua à beira do fim. Mas foi ali que tudo começou. Antes de continuar, já deixe seu like e comenta de onde você está assistindo esse vídeo. Isso ajuda bastante o nosso canal. Aprendi a gostar do barulho dos grilos porque eles não me pedem nada. Meu nome não importa muito, mas por aqui me chamam de Dona Nair. Moro num canto de Tocantins que o mapa quase não alcança. Terra vermelha, céu grande demais, estrada de chão que some no horizonte como se não levasse a lugar nenhum. A fazenda é pequena, o gado é pouco. E os dias são todos iguais, um atrás do outro, sem pressa e sem surpresa. Aprendi a preferir assim. Dia igual é dia que não machuca. Geraldo morreu há 7 anos. Infarto, debaixo do jatobá, que ele mesmo havia plantado quando éramos recém-casados, como se quisesse deixar uma sombra para os dois envelhecerem juntos. Eu ia levando água fresca numa cuia de barro, igual fazia toda tarde, e quando cheguei, ele já não estava mais aqui. O corpo estava, encostado no tronco, a mão aberta no chão, mas Geraldo não. Aprendi nesse dia que o corpo e a pessoa são duas coisas completamente diferentes e que a gente pode ficar anos abraçando um sem nunca mais alcançar o outro. Depois disso, a vida foi encolhendo. Não de uma vez, não com barulho. Foi como a água secando num pote de barro, devagar, sem que a gente perceba, até o dia em que passa a mão e sente o fundo seco. Os filhos foram embora cedo. Um para Palmas, outro para Goiânia. A menina casou em Araguaína. Não me abandonaram, não é bem assim. Mas a vida foi puxando cada um para o seu lado. E eu fui ficando. Fui ficando porque a terra era minha, porque o gado era meu, porque Geraldo havia suado cada palmo daquele chão e eu não conseguia imaginar deixar tudo isso para a cerca tomar conta. Então fiquei, e aprendi a ficar. Minha rotina tem a firmeza de uma cerca bem fincada. Acordo antes do sol, quando o céu ainda está roxo e o frio da madrugada morde os pés descalços no cimento do corredor. Coloco a água para ferver, acendo o fogão a lenha, que fuma demais quando o vento bate de norte, e sento na mesma cadeira de sempre, olhando pela janela o mundo ir clareando aos poucos. Tem algo de sagrado nisso. O mundo clareando devagar, sem pedir licença, sem se importar se tem alguém olhando ou não. Depois vem o terreiro. Varro enquanto as galinhas gritam ao redor dos meus pés, ciumentas do milho que ainda não joguei. Os 3 bois que restaram ficam me olhando do cercado com aquela calma pesada de quem não tem nada urgente para fazer. Eu entendo eles. Há anos que não tenho nada urgente para fazer também. A horta fica do lado esquerdo da casa, num canteiro que Geraldo abriu e eu nunca deixei morrer. Cuido dela com as mãos, de joelhos no chão quente, arrancando mato fino, afofando a terra em volta dos pés de coentro e de cebolinha. Às vezes fico mais tempo ali do que preciso. Tem uma paz naquilo. A terra cedendo sob os dedos, o cheiro verde e úmido que sobe quando a gente mexe no solo, o barulho distante de algum pássaro que não conheço o nome, mas reconheço a voz. À tarde, quando o calor pesa mais, entro em casa e costumo alguma roupa, ou leio um pedaço de Bíblia que minha mãe me deixou, ou simplesmente sento e escuto. O vento nas folhas da mangueira, a porteira rangendo sem ninguém ter passado. Os grilos começando antes mesmo da noite chegar, como se tivessem pressa de ser ouvidos. Não tenho muitos vizinhos. A casa mais próxima fica a 2 quilômetros pela estrada. É do seu Valdomiro, um velho que planta mandioca e passa os dias sentado na varanda. A gente se acena quando cruza, às vezes troca 1 litro de leite por um feixe de lenha, mas não são muitas as palavras. Aprendi que silêncio também é uma forma de companhia, desde que você escolha com quem guardar silêncio. As pessoas da cidade às vezes me perguntam se não tenho medo de morar sozinha. Perguntam com aquela expressão de pena misturada com admiração que me deixa desconfortável.
Não é coragem, eu explico. É costume. A gente aprende a não ter medo do que está sempre presente. Aprende a ouvir cada barulho da casa à noite sem sobressalto. O estalo da madeira no frio, o vento entrando pela fresta da janela, o gato de fora pulando no telhado. Aprende a dormir com o silêncio deitado do lado, como se fosse uma pessoa. O que eu não aprendi, e acho que nunca aprendi de verdade, foi a parar de olhar para a estrada. É um hábito que tenho desde sempre. Sempre que estou na varanda, ou varrendo o terreiro, ou sentada tomando café, meu olho vai para aquela faixa de terra batida que passa na frente da casa. Raramente passa alguém. Às vezes uma caminhonete na poeira, às vezes um casal de vaqueiros a cavalo, às vezes uma criança de bicicleta que parece ter saído de lugar nenhum e vai para lugar nenhum também. Mas eu olho, sempre olho. Geraldo dizia que eu nasci com o coração voltado para fora. Nair, você não consegue ignorar ninguém, ele falava, rindo daquele jeito manso que tinha. Qualquer um que chegue nessa porta, você já está com água quente e bolo de fubá na mão. Eu ria com ele, mas no fundo sabia que ele estava certo. Tem algo em mim que não fecha quando vê alguém precisando. Uma porta que não aprendi a trancar. Ou talvez não tenha querido aprender. 7 anos depois da morte dele, ainda tenho esse hábito. Olho para a estrada todo dia, várias vezes, e todo dia a estrada está vazia, até o dia em que não estava mais. Era uma quinta-feira como qualquer outra. Sei que era quinta porque na quarta eu havia lavado as roupas e estendido no varal, e de manhã cedo fui recolher as peças secas com aquele cheiro bom de sol que a roupa guarda quando passa a noite na sereno. Esse é um dos poucos prazeres que ainda me permito sentir sem culpa, o cheiro de roupa lavada. Geraldo sempre dizia que esse cheiro era o cheiro de casa funcionando. Acho que ele tinha razão. O calor naquele dia chegou cedo demais. Antes das 8 da manhã, o sol já queimava o braço da gente como brasa, e o ar tinha aquela qualidade seca e parada que anuncia um dia longo. O céu estava sem uma nuvem, azul duro, quase branco perto do horizonte, daquele jeito que o interior de Tocantins tem de fazer o céu parecer uma coisa pesada demais para carregar. Eu havia terminado de regar a horta, encharcando bem o pé do tomateiro que estava com as folhas murchas de sede, e estava de volta na varanda enxugando o rosto com a ponta do avental quando ouvi. Não foi um grito, não foi um barulho alto, foi quase nada. Um gemido baixo, arrastado, que o vento trouxe de mansinho como se tivesse vergonha de chegar. Eu fiquei quieta. Às vezes, o vento faz isso. Traz sons de longe, distorce, engana. Já ouvi o que parecia choro, e era apenas o galho da aroeira raspando na cerca de arame. Já ouvi o que parecia voz, e era apenas o gado se movendo no pasto seco. Mas aquele som era diferente. Fiquei de pé, devagar, e desci os 2 degraus da varanda. O terreiro estava quieto, as galinhas coçando a terra perto do bebedouro, os bois parados na sombra do angico. Tudo no lugar. Olhei para a estrada e vi. Do lado de fora da minha cerca, encostada no mourão de madeira que fica bem na entrada do portão, havia uma mulher. Não estava de pé. Estava meio sentada, meio caída, com as costas apoiadas no mourão e as pernas dobradas na frente, os pés descalços na poeira vermelha da estrada. Usava um vestido de algodão desbotado, azul claro que o sol havia lavado até quase o branco, e carregava uma sacola de tecido amassada contra o peito como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. A cabeça estava caída para o lado. Fui devagar, mas fui. Meu coração acelerou, não de medo, mas daquele jeito que o corpo avisa que algo importante está acontecendo. Atravessei o terreiro, abri o portão de arame com aquele barulho seco de sempre e me agachei na frente dela. Ela tinha uns 50 e poucos anos, talvez 60. O rosto era cansado, com rugas fundas que a vida havia aberto com paciência, e a pele estava vermelha demais do sol, ressecada nos lábios que estavam rachados e brancos.
Os cabelos grisalhos que deviam ter sido presos num coque estavam soltos e embaraçados, com poeira grudada nas pontas. As mãos que seguravam a sacola eram mãos de trabalho. Palmas grossas, dedos calejados, unhas com terra por baixo. Toquei levemente no ombro dela. Ela abriu os olhos de um golpe, assustada, e tentou se afastar, mas não tinha força nem para isso. Me olhou com aquela expressão que eu conheço bem. A expressão de quem não sabe se o que está vendo é ameaça ou salvação. Pode ficar quieta, eu disse com voz baixa. Não vou fazer nada, só quero saber se a senhora está bem. Ela me olhou por um momento longo. Depois fechou os olhos de novo, como se aquela pequena reação já tivesse custado mais do que tinha. Água, ela falou. Mal ouvi. Levantei rápido e fui buscar. Trouxe o copo grande, aquele de alumínio que fica no gancho perto da porta, cheio até a borda. Agachei de novo, segurei a cabeça dela com uma mão e ofereci o copo com a outra. Ela bebeu devagar, com dificuldade, a água escorrendo pelo queixo e molhando o vestido desbotado, mas bebeu tudo. Fiquei quieta, esperando. Quanto tempo a senhora está aqui? Perguntei. Ela pensou antes de responder, como se tivesse que fazer um esforço para lembrar. Desde cedo, disse. Desde que o sol ainda não tinha subido. Olhei para o sol. Eram quase 10 da manhã. A mulher estava ali há pelo menos 2 horas, encostada no meu mourão, sozinha na poeira. Como a senhora chegou até aqui? A pé, ela respondeu. E havia uma resignação tão completa nessa resposta que doeu em algum lugar dentro de mim. A pé, naquele calor, naquele chão duro, com aquele vestido fino e os pés sem sapato. Não fiz mais perguntas. Tem hora que as perguntas esperam. Passei o braço sob o dela e disse com calma que ia ajudá-la a levantar, e ela não resistiu. Deixou o corpo ir, pesado e obediente, como quem não tem mais energia nem para discordar. Levantamos juntas, devagar, e eu pude sentir o quanto ela estava esgotada. As pernas tremiam. Entramos no terreiro passo a passo, eu sustentando ela pelo lado. As galinhas se afastaram com aquele alarido desnecessário que tem. Os bois nem olharam. Levei ela até a varanda e sentei ela na cadeira de palha encostada na parede. A melhor cadeira que tenho, aquela onde Geraldo passava as tardes lendo jornal velho. Fui buscar mais água, um pano úmido e o que havia sobrado do cuscuz da manhã. Quando voltei, ela ainda estava com a sacola apertada contra o peito. Pode soltar a bolsa. Eu disse com cuidado. Tá segura aqui. Ela olhou para mim. Depois, olhou para a sacola. Depois, para mim de novo. E devagar, como quem abre mão de algo que custou muito guardar, pousou a sacola no chão ao lado da cadeira. Mas o olho ficou nela. Servi o cuscuz num prato fundo e coloquei do lado dela. Ela olhou para a comida com uma expressão que me fez engolir seco. Era a expressão de quem tem fome, mas já esqueceu que tem direito de comer. Pode comer, eu disse simplesmente. E ela comeu. Eu fui para dentro. Dei um espaço, porque tem gente que precisa de silêncio para comer com dignidade. Fui arrumando a cozinha sem necessidade, passando um pano no fogão que já estava limpo, só para dar a ela aquele momento de paz sem ser observada. Quando voltei, o prato estava vazio e ela tinha os olhos fechados. Não dormindo, eu podia ver pela respiração, mas descansando, deixando o corpo parar por um instante. Me sentei na beira da varanda, em cima do degrau, e fiquei olhando a estrada. A poeira já havia baixado. O calor continuava pesado, imóvel. Aquele calor do interior que não tem pressa de ir embora. Depois de um tempo, ela abriu os olhos e me olhou. Por que a senhora me ajudou? Ela perguntou. Pensei na resposta por um momento. Não porque não soubesse, mas porque às vezes as coisas verdadeiras são difíceis de colocar em palavras sem que percam alguma coisa no caminho. Porque eu estava aqui, eu disse, e a senhora também estava. Ela ficou me olhando por um instante.
Depois desviou o olhar para o horizonte, para aquela faixa de terra vermelha que some no fim da estrada, e ficou quieta. Eu também fiquei. O vento passou devagar entre nós duas, morno e seco, levantando uma poeirinha fina na beira da estrada. Eu ainda não sabia o nome dela, ela ainda não sabia o meu. Mas naquele momento, naquela varanda simples no meio de Tocantins, isso não parecia ser o que importava. O nome dela era Conceição. Soube disso só no fim da tarde, quando o sol já estava caindo e o calor havia cedido um pouco. Aquela trégua que o interior dá no fim do dia, breve e generosa, como se o mundo pedisse desculpa pelo que fez durante as horas mais longas. Estávamos as duas na varanda ainda, eu com uma xícara de café nas mãos, ela com o olhar perdido na direção da mangueira, quando ela disse quase para si mesma: "Me chamo Conceição, Conceição Ribeiro." "Nair", eu respondi. "Só Nair." Ela acenou com a cabeça, devagar, como se guardasse aquilo num lugar importante. Não perguntei mais nada. Aprendi com os anos que as pessoas contam o que precisam contar quando estão prontas, e que forçar esse momento é como tentar abrir uma porta que ainda não foi destrancada por dentro. Fui para a cozinha e esquentei o feijão que tinha sobrado do almoço, fatiei o que restava do queijo que minha filha havia trazido na última visita e coloquei tudo na mesa sem fazer cerimônia. "Pode vir comer", chamei da janela. Ela entrou com a sacola na mão. Percebi que ela não largava aquela sacola, não a deixou na varanda. Não a pousou num canto da sala. Entrou com ela, sentou com ela entre os pés, debaixo da cadeira. Eu fingi não notar, mas notei. Comemos em silêncio, o tipo de silêncio que não pesa. Pesa diferente do silêncio da solidão que a gente carrega sozinha. Esse silêncio era dividido, e dividido ele ficava mais leve. O feijão estava bom, temperado com folha de louro e um toucinho defumado que compro no mercadinho de Seu Hilário, a 20 quilômetros daqui. Ela comeu devagar, com cuidado, como se quisesse fazer durar. No meio da refeição, sem que eu tivesse perguntado nada, ela começou a falar. Falou baixo, com a voz um pouco rouca. Do sol, da seca, do choro que eu imaginei que ela havia feito antes de chegar. Contou que era de um pequeno município a uns 40 quilômetros dali, uma dessas cidades que existem no mapa, mas que a gente passa a vida sem nunca ouvir o nome. Tinha vivido a vida inteira cuidando do pai. 8 anos de cuidado, ela disse. 8 anos acordando cedo, dando remédio, trocando roupa de cama, falando com ele, quando ele já não reconhecia mais nem o próprio rosto no espelho. Enquanto ela cuidava, os irmãos viviam. Cada um construindo a própria vida, casando, tendo filho, juntando o que tinham para juntar. E ela ficava. Sempre ficava. Eu não ficava por obrigação, ela disse. E havia algo muito firme nessa frase, como se fosse importante que eu entendesse direito. Eu ficava porque era meu pai, porque alguém tinha que ficar e porque eu achei que no fim ia contar. Fiz que sim com a cabeça, mas não falei nada. Quando o pai morreu, vieram o testamento e a reunião com o advogado numa sala pequena e abafada. Ela descreveu aquilo com uma calma que me assustou um pouco. A calma de quem já chorou tudo que tinha para chorar sobre um assunto e agora só consegue narrar. O irmão mais velho ficou com a casa da cidade. O do meio ficou com o gado e uma renda garantida. A irmã mais nova, com o dinheiro que o pai havia guardado em banco a vida inteira. E ela recebeu uma terra abandonada, longe de tudo. Uma cabana velha caindo aos pedaços, uma égua magra que mal ficava de pé, e uma horta esquecida, tomada pelo mato. Era isso. 8 anos de cuidado valiam aquilo. Eu ouvi tudo sem interromper. Por dentro, algo foi apertando devagar. Não pena, não era bem pena, era reconhecimento. O tipo de coisa que a gente reconhece porque já sentiu alguma versão daquilo dentro de si mesma. Ninguém olhou nos meus olhos, ela disse, na sala do advogado. Ninguém olhou. Ficou um tempo em silêncio depois disso. E aí a senhora veio para a terra?
Eu perguntei com cuidado. Fui, ela respondeu. Fui sozinha, de estrada de chão, com o sol na cabeça. E quando cheguei e vi aquilo tudo, ela parou. Olhou para a sacola que estava entre os pés. Vi a cabana quase no chão, o telhado com buraco, a horta seca e a égua. Fez uma pausa pequena antes de continuar. E nessa pausa eu pude ver o que aquela palavra significava para ela. A égua estava parada perto da cerca, magra, quieta, com aquele olhar de quem já desistiu, mas o corpo ainda não recebeu o aviso. Eu entendi aquilo, entendi demais. E eu quase fui embora, ela disse olhando para mim agora, direto. Fiquei parada na frente de tudo aquilo e pensei, não vale. Pensei que os irmãos estavam certos, que eu era tola de ter ficado, tola de ter acreditado que ia contar. Mas não foi embora, eu disse. Não. Olhei de novo para a égua e vi que ela estava tentando. Mal conseguia ficar de pé, mas estava tentando. E eu pensei, se ainda tem vida aqui, eu não vou deixar morrer. Ficamos em silêncio por um momento. Lá fora, os grilos haviam começado. O céu estava ficando roxo, aquele roxo profundo que o interior tem no fim do dia, com o último fio de laranja sumindo devagar atrás da linha dos cerrados. Então a senhora ficou, eu disse. Fiquei. Tampei o maior buraco do telhado no primeiro dia. Dormi no chão. Fui consertando o que dava, com barro, com madeira, com o que tinha. Limpei a horta. Cuidei da égua todo dia, levava água, conversava com ela baixinho, igual cuidei do meu pai. Ela falou tudo isso com uma serenidade que só vem de quem já passou pelo fogo e descobriu que sobreviveu. E a horta vingou. Ela continuou, com algo que quase era orgulho. Pequena, imperfeita, mas viva. A égua foi ganhando força. Aos poucos, a cabana foi virando casa. E eu fui entendendo que aquela terra que ninguém quis era a única coisa que era completamente minha. Eu levantei, peguei as xícaras, fui até a pia. Precisei de um segundo para mim, porque aquilo havia tocado num lugar que eu não esperava. Quando voltei, ela tinha a sacola no colo e estava desapertando o nó que a fechava. Devagar, com os dedos calejados. A senhora me perguntou o que eu carrego aqui, ela disse. Eu não havia perguntado, mas não corrigi. Ela abriu a sacola e tirou com muito cuidado, como se fosse algo frágil, uma muda pequena, enrolada num pano úmido. As raízes ainda com terra escura presa. As folhinhas verdes, um pouco murchas da viagem, mas vivas. É manjericão, ela disse. Nasceu na minha horta. O primeiro pé que vingou. Olhei para aquela muda pequena e senti algo se mover dentro do peito. Eu estava indo para a cidade, vender uns legumes na feira. Mas o caminhão que me dava carona quebrou e o motorista foi embora. Fiquei andando. O sol foi subindo. E aí as pernas foram cedendo. Ela olhou para a muda com aquele olhar que as pessoas têm quando estão olhando para algo que custou muito. Não larguei isso o tempo todo, ela disse. Pode parecer bobagem. Não parece, eu respondi. E era verdade. Eu entendia exatamente. A gente agarra o que pode quando está caindo. Às vezes é uma muda de manjericão. Às vezes é a memória de um homem debaixo de um jatobá. Às vezes é o barulho dos grilos numa noite vazia. A gente agarra e não larga. Levantei, fui até o quartinho dos fundos onde guardo as coisas de Geraldo, que ainda não consegui mexer, e de lá trouxe um travesseiro e um lençol limpo. Tem um quarto pequeno aqui, eu disse. Não é muito, mas tem cama e janela com brisa. A senhora dorme aqui esta noite. Ela me olhou por um momento longo. Não quero dar trabalho. A senhora não está dando, eu disse, com o mesmo tom que usaria para explicar algo óbvio. Está descansando, que é diferente. Ela ficou quieta. Depois olhou para a muda de manjericão ainda na mão. Posso deixar ela num canto com água? Pode deixar na janela da cozinha, eu disse. Pega sol de manhã e brisa de tarde. Vai gostar ali. Ela levantou devagar, foi até a janela da cozinha e pousou a muda com uma delicadeza que me comoveu.
Ficou um segundo olhando para ela, como se estivesse dizendo alguma coisa em silêncio. Depois se virou. E pela primeira vez, desde que havia chegado, eu vi um traço pequeníssimo de algo que poderia ser, um dia, um sorriso. Mostrei o quarto. Deixei toalha limpa em cima da cama, um copo com água na mesinha. Disse boa noite e fechei a porta com cuidado. Voltei para a varanda e sentei no meu degrau de sempre. Os grilos cantavam alto. O céu estava cheio de estrelas. Daquele jeito que o céu do interior tem de mostrar estrelas, sem pressa, sem esconder nenhuma. Fiquei olhando para cima por um tempo longo. Pensei em Geraldo, pensei nos filhos longe. Pensei nessa mulher que havia carregado uma muda de planta por quilômetros de estrada quente, porque era a única coisa viva que ela havia construído com as próprias mãos. Pensei que às vezes a vida coloca do lado de fora da nossa cerca exatamente a pessoa que a gente precisava encontrar. Só que não sei, ainda hoje, se foi ela que precisava de mim. Ou se fui eu. Ela dormiu até tarde. Eu soube, porque passei na frente do quartinho 2 vezes de manhã cedo. Uma quando fui buscar a vassoura no corredor, outra quando fui pegar o sal no armário da cozinha. E as 2 vezes a porta estava fechada e o silêncio lá dentro era o silêncio de quem está dormindo de verdade. Aquele sono fundo e rendido que o corpo só encontra quando finalmente se sente seguro o suficiente para soltar tudo. Deixei ela. Fui fazendo minha manhã no volume mais baixo que consegui. Acendi o fogão devagar, sem bater a tampa da panela, varri o terreiro com passos curtos, afastei as galinhas com a mão, antes que fizessem barulho demais perto da janela do quarto. Tem algo de instintivo nisso, proteger o sono de quem está exausto. Lembro de ter feito o mesmo com Geraldo nos dias em que ele voltava da roça com febre e com minha filha quando era pequena e ficava doente. O cuidado não some. Fica guardado dentro da gente, esperando alguém precisar. A muda de manjericão estava na janela da cozinha, onde Conceição havia pousado na noite anterior. Com a luz da manhã batendo nela, parecia menos murcha. As folhinhas tinham uma cor mais firme, mais presente. Coloquei um pouquinho de água na terra com cuidado, só para umedecer, e fiquei olhando por um segundo. Era uma coisa pequena e teimosa, aquela muda. O tipo de coisa que não desiste fácil. Fiz cuscuz, esquentei leite, cortei um mamão que havia colhido 2 dias antes. Coloquei tudo na mesa e fui sentar na varanda esperar. Conceição apareceu por volta das 9. Veio de devagar, com a expressão um pouco perdida de quem acorda num lugar diferente e precisa de um segundo para lembrar onde está. Estava com o vestido desbotado de sempre, mas havia penteado o cabelo, preso num coque simples atrás da cabeça, do jeito que provavelmente usava todo dia na vida que tinha antes de aparecer na minha cerca. "Bom dia", ela disse, com uma voz mais firme do que a da véspera. "Bom dia", eu respondi. "Tem cuscuz na mesa." Ela não protestou. Foi direto para a mesa, sentou, comeu. E enquanto comia, olhou pela janela da cozinha para a muda de manjericão. E ficou assim por um momento, com a colher parada no ar, olhando para aquelas folhinhas verdes como se fossem a confirmação de algo importante. "Ficou bem", ela disse. "Ficou", concordei. "Gostou da janela." Ela assentiu e voltou a comer. Depois do café, perguntei se precisava mandar recado para alguém, se tinha pessoa esperando, se alguém ia se preocupar. Ela pensou antes de responder. Pensou de verdade. Não foi resposta automática. "Não tem ninguém esperando", ela disse, sem amargura. Só fato. Entendi o que havia nessa frase. Entendi porque já vivi dentro de uma frase igual. Passamos a manhã, cada uma no seu canto, mas no mesmo espaço. Eu fui para a horta cuidar dos tomateiros, que precisavam de estaquia, e Conceição ficou na varanda por um tempo. Depois foi chegando devagar até a horta também, sem pedir licença, sem perguntar se podia. Ficou olhando eu trabalhar por alguns minutos.
Depois agachou do meu lado e começou a arrancar o mato fino que crescia entre os canteiros, com aquelas mãos de trabalho que ela tinha, com a naturalidade de quem nunca precisou perguntar como se faz isso. Trabalhamos assim, lado a lado, quase sem falar, por quase 1 hora. Tem uma intimidade silenciosa em trabalhar junto na terra. A gente não precisa de conversa. O trabalho fala. As mãos falam. E aos poucos, sem que nenhuma das duas tivesse planejado, o espaço entre nós foi ficando menor. Foi quando o céu mudou. Olhei para cima e vi. Lá no oeste, atrás da linha do cerrado, uma parede de nuvem estava subindo. Não aquela nuvem mansa de chuva fina. Aquela nuvem roxa e pesada que o interior de Tocantins cria quando resolve de verdade. Compacta, com a barriga escura e o topo branco explodindo para cima como fumaça. Daquelas que a gente respeita porque já viu o que elas fazem. Vai chover, eu disse. Conceição olhou para o céu. Ficou 1 segundo em silêncio. Muito, ela disse. Não era pergunta. Guardamos as ferramentas rápido. Eu fechei o galinheiro, recolhi o balde que estava no terreiro, tranquei o portão da horta. O vento havia começado, aquele vento que chega antes da chuva, quente e nervoso, levantando folha seca e poeira vermelha em redemoinhos pequenos. As vacas no pasto já estavam inquietas, andando sem direção, que é o jeito que o gado tem de dizer que sabe o que está vindo. Entramos em casa quando as primeiras gotas grossas começaram a bater no telhado de zinco. E então, como se o céu tivesse esperado esse momento, a chuva caiu de uma vez. Não foi chuva, foi temporal. A água vinha de lado, batendo nas janelas com uma força que fazia o vidro vibrar. O vento entrava pela fresta da janela da sala e derrubou o porta-retrato que fica na prateleira. Peguei antes de cair, segurei contra o peito por 1 segundo. Era a foto de Geraldo e eu no dia do casamento, os dois jovens e sérios, como se soubéssemos o peso do que estávamos prometendo. Pus de volta no lugar com cuidado. O telhado começou a reclamar. Tem um ponto no corredor, perto do quarto de hóspedes, onde a telha está um pouco torta desde a última chuva forte, e foi de lá que começou a pingar. Fui buscar a bacia de alumínio que guardo para isso, coloquei embaixo, e o barulho do pingo caindo na bacia foi se juntando ao barulho da chuva no telhado, numa percussão irregular e constante. Conceição ficou na janela da cozinha, olhando para fora. A muda de manjericão estava do lado dela, e ela havia colocado a mão na beira do vaso sem perceber, um gesto protetor e automático. Aqui chove muito? Ela perguntou, sem tirar o olho da chuva. Quando chove, chove de verdade, eu disse. Mas passa. Sempre passa. Ela ficou quieta por um momento. Preciso chegar na cidade, ela disse então, e eu ouvi uma tensão nova na voz. Tinha compromisso na feira. Os legumes que eu ia vender. Hoje não tem cidade, eu disse com gentileza, mas sem rodeio. Essa estrada com chuva assim vira lama. Caminhão nenhum passa, carro nenhum passa. A gente fica. Ela se virou para me olhar. Por quanto tempo? Depende de quanto tempo chover. Às vezes passa em 2 horas. Às vezes fica até amanhã. Vi o pensamento cruzar o rosto dela. Aquele cálculo rápido de quem está somando o que tem e o que falta e percebendo que as contas não fecham bem. Tem problema ficar mais? Eu perguntei. Ela foi responder, mas não chegou a falar, porque foi nesse momento que ela ficou branca. Não foi gradual, foi de uma vez. A cor saiu do rosto dela como se alguém tivesse apagado uma luz, e ela colocou a mão na borda da pia, com aquela urgência silenciosa de quem percebe que as pernas não estão firmes. Fui até ela em 2 passos. Conceição. Tô bem, ela disse, mas a voz era fina, longe. Não tá, eu disse. Vem. Segurei pelo braço e levei até a cadeira da cozinha. Ela se deixou levar, o que já me disse tudo. Quando a pessoa orgulhosa aceita ajuda sem protestar, é porque não tem escolha. Sentou.
Ficou com a cabeça um pouco abaixada, respirando devagar. Quando foi que a senhora comeu alguma coisa antes do cuscuz de hoje? Eu perguntei, ajoelhando na frente dela. Ela ficou em silêncio por um segundo longo demais. Anteontem, ela disse por fim. Fechei os olhos por um momento. Anteontem. Ela havia andado quilômetros no calor de Tocantins, com os pés descalços na poeira, carregando uma muda de planta enrolada num pano, e havia comido pela última vez 2 dias antes. Me levantei, fui para o fogão. Esquentei o caldo de feijão que sobrou do dia anterior, grosso e temperado. Fatiei pão, aquele pão caseiro que faço às sextas e que ainda estava macio. Ralei um pedaço de queijo por cima porque me pareceu que era o que a situação pedia. Trouxe tudo para a mesa e coloquei na frente dela sem discurso. Come devagar, eu disse. Devagar, senão enjoa. Ela olhou para o prato. Depois olhou para mim. E eu vi. Não sei descrever de outro jeito. Eu vi o momento em que ela parou de segurar alguma coisa que estava segurando fazia tempo. Não chorou, não disse nada. Mas algo se soltou no rosto dela, alguma tensão que ela havia carregado por tanto tempo que provavelmente já nem sentia mais o peso. Comeu devagar, igual eu havia pedido. E eu fui para a sala, fingindo que tinha algo para fazer lá, porque a dignidade é uma coisa delicada e às vezes o maior cuidado que a gente pode ter é olhar para o outro lado. A chuva continuava forte lá fora, o vento batia nas janelas. A bacia no corredor enchia de pingo em pingo. Sentei no sofá velho da sala e fiquei ouvindo a tempestade. Pensei em como às vezes a vida prende a gente num lugar de propósito. Bloqueia a estrada, fecha o céu, corta o caminho e obriga 2 estranhos a ficarem parados no mesmo espaço até que aconteça o que precisava acontecer entre eles. Pensei se Geraldo estaria rindo lá de onde estava, me vendo ali. Eu que havia passado anos aprendendo a não precisar de ninguém, agora esquentando caldo de feijão para uma mulher que mal conhecia. Provavelmente estaria rindo daquele jeito manso que tinha. Depois de um tempo, Conceição apareceu na porta da sala. A cor havia voltado para o rosto. Não toda, mas o suficiente. Obrigada, ela disse. Não precisa, eu disse. Precisa sim. Ela insistiu, com firmeza tranquila. Precisa. Fiz que sim com a cabeça. Ela veio e sentou no outro sofá, do lado de lá da mesa baixa. A chuva batia lá fora. A bacia pingava no corredor. E nós duas ficamos assim, em silêncio, cada uma olhando a tempestade do seu canto, enquanto lá fora o céu despejava tudo o que tinha guardado. Tenho uma estranheza boa em não estar sozinha durante uma tempestade. Eu havia esquecido como era isso. A tempestade passou na madrugada. Eu sei porque acordei com o silêncio. Parece contraditório, mas é assim. Quando a gente dorme tantos anos ouvindo a chuva bater no telhado e de repente ela para. O silêncio que fica tem um peso diferente, tem uma presença, e esse peso me acorda melhor do que qualquer barulho. Fiquei deitada por um momento, olhando o teto escuro, ouvindo o que havia sobrado da tempestade, o pingar lento das goteiras nas folhas da mangueira lá fora, o sapo que canta depois da chuva numa nota só, repetida e paciente, o cheiro de terra molhada entrando pela fresta da janela. Esse cheiro. Tem coisa mais brasileira do que o cheiro de terra molhada depois de uma chuva forte no interior. É um cheiro que a gente carrega na memória desde criança, que não tem nome bonito, mas que todo mundo reconhece. Aquele cheiro escuro e fundo que sobe do chão vermelho quando a água bate, como se a terra estivesse respirando. Me levantei devagar, sem acender luz. Fui de pé descalço até a janela da cozinha e olhei para fora. O céu estava limpo agora, lavado, fundo, cheio de estrelas que a chuva havia polido. A mangueira estava escura e quieta, as folhas ainda pingando. O terreiro estava cheio de poças que brilhavam um pouco com a luz fraca da lua. A muda de manjericão estava na janela, firme.
Fui fazer café sem pressa, no escuro quase completo, só com a chama baixa do fogão iluminando a cozinha. Esse é um dos momentos do dia que mais gosto. Esse momento de antes de tudo, quando a casa ainda está dormindo e o café vai passando devagar e o mundo ainda não começou. Quando clareou, Conceição já estava acordada. Apareceu na cozinha com o cabelo ainda solto, os pés descalços no piso frio e a expressão de quem também havia acordado com o silêncio. Sentou sem cerimônia, aceitou o café que eu já estava servindo e os dois olhamos pela janela, o mundo ainda encharcado ir clareando aos poucos. Parou, ela disse. Parou, confirmei. Ficamos assim por um tempo. O café esquentando as mãos, o dia começando lá fora sem pressa. Foi ela quem falou primeiro, e o fez sem preâmbulo, do jeito direto que eu já havia percebido ser o jeito dela. Vou embora hoje, assim que a estrada firmar um pouco. Fiz que sim. Era o esperado, era o certo. Tenho que voltar para a terra, ela continuou. Tenho a égua esperando, a horta, as coisas que ainda preciso consertar. Claro, eu disse. Ela olhou para o café por um momento. Mas antes de ir, queria te contar uma coisa. Me virei para ela. Ontem à noite, enquanto chovia, ela começou, com a voz medida, escolhendo as palavras com cuidado. Fiquei pensando. Fico muito dentro da minha cabeça quando estou sozinha. Sempre fui assim. E fiquei pensando em tudo que aconteceu. No pai, no testamento, nos irmãos, na terra. Fez uma pausa. Tomou um gole de café. E percebi uma coisa que eu não tinha percebido ainda. Eu fiquei com raiva por muito tempo. Uma raiva quieta, sabe? Daquele tipo que a gente não grita, não bate porta, não fala nada, mas carrega. Carrega no ombro, na mandíbula, na forma como acorda de manhã, com o queixo duro de tanto apertar os dentes dormindo. Eu sabia exatamente o tipo de raiva que ela estava descrevendo. E ontem aqui, ela olhou em volta da minha cozinha simples, com o fogão a lenha e a janela com a muda de manjericão. Pela primeira vez em muito tempo, eu consegui descansar de verdade. Não só o corpo, a cabeça também. Não respondi. Deixei ela continuar. Acho que é porque aqui ninguém me devia nada, e eu não devia nada a ninguém. A senhora me ajudou sem me dever, sem me conhecer, sem querer nada em troca. E isso... Ela parou, procurou a palavra. Isso é uma coisa rara. Não é tão rara assim, eu disse com cuidado. A gente só esquece de prestar atenção quando acontece. Ela me olhou. Como a senhora consegue viver assim? Sozinha, aqui no fim do mundo, sem amarelar? A pergunta ficou no ar por um momento. Pensei em Geraldo, no Jatobá, na cuia de água que cheguei tarde demais. Pensei nos filhos longe, nas ligações de domingo que às vezes duram 5 minutos, porque não tem muito o que contar. Pensei nos dias todos iguais que eu havia aprendido a preferir, porque dia igual não machuca. Eu não sei se não amareio, eu disse por fim, honesta. Acho que amareio sim, só que aprendi a fazer as coisas mesmo amarelada. Levo água para o gado mesmo amarelada. Cuido da horta mesmo amarelada. Faço café de manhã mesmo amarelada. E aí, no meio disso tudo, às vezes aparece um momento que não é amarelo. Às vezes aparece algo verde como aquela muda aí. Olhamos as duas para o manjericão na janela. Às vezes aparece alguém encostado na minha cerca. Eu completei em voz baixa. Conceição ficou quieta por um momento longo. Depois, fez algo que eu não esperava. Levantou, foi até a janela, pegou a muda de manjericão com as 2 mãos e voltou até a mesa. Pousou na minha frente. Quero deixar isso aqui, ela disse. Olhei para a muda, depois para ela. É a sua, eu disse. A primeira coisa que a senhora plantou. Eu sei, ela respondeu. Mas eu sei plantar de novo. Você me ensinou que a gente sempre sabe plantar de novo, mesmo sem perceber que está ensinando. Fiquei olhando para aquela muda pequena por um tempo. As folhinhas verdes, um pouco tortas, mas firmes. Vivas. Tá bom, eu disse. Fica aqui na janela.
Ela foi embora perto das 10 da manhã, quando o sol já havia começado a secar a lama da estrada e dava para ver que o chão estava firme o suficiente para caminhar. Eu havia feito uma trouxa simples para ela, um pano de prato novo que nunca havia usado, enrolado com um pedaço de queijo, umas cebolinhas da horta, 2 ovos caipiras que havia recolhido cedo. Coisas pequenas, o suficiente para chegar. Ela aceitou sem protestar dessa vez. Na porteira ficamos paradas por um momento. A estrada à frente estava molhada e brilhando, com as poças refletindo o céu límpido depois da chuva. Os pássaros estavam mais barulhentos do que de costume, daquele jeito que tem depois de uma tempestade, como se precisassem confirmar uns aos outros que ainda estavam todos ali. Se precisar parar de novo, eu disse, a porteira está sempre aberta. Ela me olhou. Eu sei, ela disse, e é por isso que talvez eu não precise mais parar. Entendi o que ela quis dizer. Não era ingratidão. Era exatamente o oposto. Era ela me dizendo que havia recebido o que precisava para continuar. Que podia ir agora. Ela começou a andar. Eu fiquei na porteira olhando. Andou devagar no começo, desviando das poças maiores, os pés descalços na beira da estrada onde a terra estava mais firme. Depois foi pegando o passo, os ombros mais eretos do que quando havia chegado. O coque preso atrás da cabeça, a trouxa segura na mão. Em algum ponto da estrada, sem parar, ela levantou a mão num gesto breve. Um aceno simples, para trás, sem olhar. Eu levantei a mão também. Fiquei ali até ela sumir na curva, onde a estrada dobra atrás do cerrado e desaparece. Voltei para dentro devagar. A cozinha estava quieta. Os 2 copos de café ainda na mesa. A cadeira dela ainda um pouco fora do lugar. Fui até a janela e olhei para a muda de manjericão. Era uma coisa pequena e verde e teimosa, aquela muda, o tipo de coisa que a gente olha e não entende direito de onde vem a força, mas que está ali, firme, crescendo para onde tem luz. Peguei um palito e afofei a terra em volta do caule com cuidado. Molhei um pouco, endireitei o vasinho na janela para pegar melhor o sol da manhã. Depois fui varrer o terreiro. As galinhas gritaram ao redor dos meus pés, pedindo milho. Os bois me olharam do cercado com aquela calma de sempre. A mangueira pingava ainda, as últimas gotas da chuva de ontem escorrendo pelas folhas grandes. Varri o terreiro. Espalhei o milho, fui até a horta verificar se a chuva havia feito estrago. Não havia. A horta estava boa, molhada, escura, cheirosa. O pé de tomate que eu havia estaqueado ontem de manhã, com Conceição do meu lado arrancando mato, estava firme. As cebolinhas estavam verdes e gordas. A terra estava feliz. Fiquei ali de joelhos por um tempo, as mãos na terra úmida, o sol de manhã aquecendo as costas, e pensei. Pensei que 7 anos são muitos anos para carregar o peso de uma perda, que a gente aprende a dobrar o peso, a acomodar, a não reclamar. Mas o peso não vai embora sozinho. Precisa de alguma coisa para ir embora. Às vezes é o tempo, às vezes é uma palavra. Às vezes, é uma mulher que aparece encostada na sua cerca com os pés descalços e uma muda de planta enrolada num pano que nem sabe que vai mudar alguma coisa em você só de aparecer. Pensei em Geraldo e não senti só a falta. Senti também a gratidão por tudo que ele havia me ensinado sobre ficar, sobre cuidar, sobre o valor das coisas simples. Ele havia plantado aquele jatobá para dar sombra para os 2 envelhecerem juntos. E eu havia passado 7 anos olhando aquele jatobá como uma lembrança de dor. Mas ele também era uma sombra real, fresca, generosa, que existia independente de tudo. Levantei, sacudi a terra das mãos. Fui até o jatobá. Faz tempo que não ficava debaixo dele. Depois que Geraldo morreu ali, eu havia desviado daquela árvore como se desviar dela me poupasse de alguma coisa. Mas naquele dia, com a terra molhada embaixo dos pés e o cheiro de chuva ainda no ar, cheguei até o tronco e encoste a mão na casca rugosa. Estava quente do sol da manhã. Olhei para cima,
para os galhos espalhados, para as folhas verdes que a chuva havia lavado. Uma sombra grande e boa, generosa, igual ele havia sido. Fiquei ali por um tempo, sem chorar, sem rezar, só ficando. Às vezes é isso que a gente precisa aprender, a ficar. Não porque não tem para onde ir, mas porque onde você está é exatamente onde precisa estar. À tarde, sentei na varanda com meu café de sempre. A estrada estava quase seca já. Um carro passou, raridade, levantando uma nuvem baixa de poeira vermelha. Os grilos ainda não tinham começado. Era cedo ainda, mas daqui a pouco iam começar. Iam começar e eu ia ouvir e ia gostar, igual sempre gostei, porque os grilos não pedem nada. Mas dessa vez, olhando a estrada quieta, eu não estava esperando que estivesse vazia. Estava só olhando. E achei que talvez essa fosse a diferença. Talvez a cura não seja parar de olhar para a estrada. Talvez seja aprender a olhar sem precisar que algo apareça para que o dia valha alguma coisa. E ao mesmo tempo, estar pronta, sempre pronta, para quando algo aparecer. Porque aparece. A vida sempre aparece. Às vezes é uma muda de manjericão na janela da cozinha. Às vezes é uma mulher com os pés descalços na poeira. Às vezes é uma égua magra perto de uma cerca quebrada que ainda está tentando ficar de pé. A gente não escolhe o que aparece. A gente só escolhe se para, se abre o portão, se esquenta o feijão, se faz espaço. Eu aprendi, levei tempo, mas aprendi que fazer espaço para o outro não diminui o espaço que a gente tem. Aumenta, sempre aumenta. O sol foi descendo devagar atrás do cerrado, tingindo o céu de laranja e roxo, aquelas cores exageradas que o interior de Tocantins tem de pintar o fim do dia como se quisesse que ninguém esquecesse. Eu não esqueci. Tomei o café até o fim. Fiquei até o céu ficar escuro. Fui para dentro quando os grilos começaram, igual sempre faço. Mas antes de entrar, parei na porta e olhei uma última vez para a janela da cozinha. A muda de manjericão estava lá. Verde, pequena, teimosa. Crescendo para onde tinha luz. Igual a gente. 6 meses depois, o manjericão havia tomado conta da janela. Não era mais uma mudinha tímida enrolada num pano úmido. Era um pé alto, generoso, com galhos se abrindo para os dois lados, como se quisesse abraçar a janela inteira. Toda manhã, quando passava por ele para pegar a chaleira, eu roçava a mão nas folhas sem querer, e o cheiro que ficava nos dedos era um cheiro forte e vivo que durava a manhã toda. Aprendi a gostar desse cheiro como aprendo a gostar de tudo que fica, devagar, sem perceber, até o dia em que noto a falta quando não está. Nunca havia plantado manjericão antes. Sempre achei que era planta de cidade, de gente que tem tempo para essas delicadezas. Mas aquele pé foi me ensinando que eu estava errada, que ele não precisava de muito, só de sol na medida certa e água sem exagero e alguém que lembrasse de olhar para ele de vez em quando. Talvez seja isso que a maioria das coisas vivas precisa. Não é complicado, é só constância. Conceição mandou notícia 3 vezes. A primeira foi por recado, através do motorista de um caminhão de leite que passa pela minha estrada às terças. Um bilhete dobrado escrito com letra miúda e firme, dizendo que havia chegado bem, que a égua estava boa, que a horta estava produzindo e que ela havia conseguido vender os legumes na feira na semana seguinte à que havia perdido. O bilhete terminava com uma frase curta: "Obrigada pela janela." Eu li 2 vezes e dobrei de volta e guardei no bolso do avental. Depois, guardei na gaveta da cômoda, embaixo do terço que pertenceu à minha mãe. A segunda notícia veio 1 mês depois, de um jeito que eu não esperava. Minha filha me ligou numa tarde de domingo, uma daquelas ligações de 5 minutos que às vezes viram 20 quando tem algo novo para contar. E disse que havia encontrado numa feira de artesanato, em Palmas, uma mulher vendendo legumes e ervas, e que essa mulher havia perguntado se ela me conhecia. "Mãe, ela disse que você salvou a vida dela."
Eu fiquei quieta do outro lado da linha. Não salvei nada, eu disse por fim. Só esquentei um feijão. Minha filha ficou em silêncio por um segundo e então disse, com aquela voz mansa que de vez em quando me lembra Geraldo: "Às vezes é a mesma coisa, mãe." Fiquei pensando nessa frase por muitos dias. A terceira notícia foi ela mesma. Apareceu numa manhã de junho, quando o frio seco do inverno do Cerrado ainda estava no ar e eu estava na varanda com o café fumegando nas mãos. Ouvi a porteira ranger. Aquele ranger específico que só a minha porteira tem, grave e enferrujado, que nenhuma quantidade de óleo resolve porque a madeira já tem memória de ranger assim. Levantei os olhos e vi. Ela estava diferente. Não no rosto, não nas roupas. Ainda usava um vestido simples, ainda tinha o cabelo preso no mesmo coque de sempre. Era outra coisa. Era no jeito de andar. Havia uma firmeza nos passos que não estava ali 6 meses atrás, quando ela havia chegado encostada no mourão, com os pés descalços na poeira e a voz fina de quem está no limite. Agora, ela cruzou o terreiro com o passo certo, desviou das galinhas sem se assustar com o barulho delas, e subiu os 2 degraus da varanda como quem sabe onde está indo. Carregava uma sacola. Diferente da primeira vez, dessa vez eu vi logo o que havia dentro, um pé de manjericão enrolado num pano úmido, as raízes com terra escura, as folhas verdes e cheirosas. Me olhou e disse com um sorriso pequeno e real: "Trouxe de volta o que você me emprestou." Olhei para a muda, depois para ela, depois para a janela da cozinha, onde o pé original havia crescido grande e generoso. "Eu não emprestei," eu disse. A senhora deixou. "Então trouxe o filho," ela respondeu. Rir. Eu ri. Um riso curto, genuíno, daqueles que saem antes da gente perceber que estava rindo. Faz tempo que não ria assim, de surpresa, sem preparar. Ficou o dia inteiro. Dessa vez não havia tempestade fechando a estrada, não havia exaustão ou desmaio ou caldo de feijão emergencial. Era só uma visita. 2 mulheres numa varanda tomando café, conversando com calma sobre as coisas que haviam acontecido nesses 6 meses. Ela me contou que a irmã havia aparecido, a mesma que ficara com o dinheiro do pai e havia perdido tudo, que havia chegado de carroça, cabisbaixa, sem para onde ir, que ela havia ficado parada olhando para aquela mulher que havia ficado em silêncio na sala do advogado enquanto a injustiça acontecia, e havia pensado em tudo que tinha direito de sentir. "E aí?" eu perguntei. "Disse que tinha um espaço nos fundos." Ela respondeu simplesmente. Que não era grande, mas dava para recomeçar. Fiquei em silêncio por um momento. "Foi difícil?" eu perguntei. Ela pensou antes de responder, com aquela honestidade que era característica dela. "Foi," ela disse. "Mas percebi que guardar aquela raiva estava me custando mais do que soltar. E eu já tinha gasto energia demais carregando coisa de outro. Não queria mais. Entendi aquilo de um jeito que foi fundo. A gente passa a vida inteira aprendendo que perdoar é para o outro, que é um gesto de generosidade direcionado para fora. Então, um dia, descobre que perdoar é principalmente para dentro, que a raiva guardada não machuca quem a gente está com raiva, machuca o lugar onde a gente guarda. Conversei com ela sobre Geraldo naquele dia. Primeira vez que conversei com alguém sobre ele de verdade, não aquela conversa superficial de "sinto muito" e o tempo cura que as pessoas fazem quando não sabem o que dizer. Conversei de verdade. Sobre o Jatobá, sobre a cuia de água, sobre os 7 anos de dias iguais que eu havia construído como uma cerca ao redor de mim mesma, achando que a cerca me protegia, quando na verdade só me fechava. Ela ouviu sem interromper. Depois disse uma coisa que guardei. "A senhora não fechou o coração, Nair. Só esqueceu por um tempo que ele estava aberto. Mas a porta nunca teve chave. Ficamos até o sol começar a descer. Quando ela foi embora, plantamos juntas a muda nova que ela havia trazido.
Escolhemos um canto da horta, perto do tomateiro, onde o sol bate bem de manhã e a sombra da mangueira protege no pior do calor da tarde. Abrimos a terra com as mãos, colocamos a muda com cuidado, apertamos a terra em volta do caule. Regamos devagar, ficamos agachadas olhando por um momento, as duas com a terra nas mãos. Vai vingar, ela disse. Vai, eu concordei. Ela foi, e eu fiquei, igual sempre fico. Mas diferente. Essa noite, antes de dormir, fui até a janela da cozinha e fiquei um tempo olhando os 2 pés de manjericão, o velho e o novo, lado a lado na janela, um grande e aberto, o outro pequeno e tímido ainda, aprendendo o espaço. Pensei que é assim que a gente passa as coisas boas, não dando o que tem, dando o que gerou do que tem. Uma muda que veio de uma muda que veio de uma escolha de não desistir numa tarde de sol forte em Tocantins. Apaguei a luz e fui deitar. Os grilos cantavam lá fora, igual sempre, mas dessa vez eu adormeci sorrindo. Pequeno, quase nada, mas era meu. Fim.